Bom dia a todos os deputados. Peço que os deputados membros das comissões que farão parte da sessão conjunta possam fazer presente no plenário da manhã de hoje para que a gente possa dar início à presente sessão conjunta. Nós daremos início à sessão conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também Comissão de Agricultura. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Agricultura Senhores deputados, nós vamos abrir primeiro as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho e Administração. Após discutir os projetos referentes a essas comissões, entrarão também projetos referentes à Comissão de Agricultura, que nós verificaremos o quórum da Comissão de Agricultura posteriormente, quando for para discutir esses projetos referentes também a esta comissão. Então, declaro que, com a presença do deputado Pepe Colasso, deputado Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, deputado Fabiano da Luz, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Napoleão Bernardes e deputado Vonei Weber, declaro que há quórum regimental na Comissão de Constituição e Justiça. Pergunto à Comissão de Finanças e Tributação se há quórum nesta comissão. Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVO, bem como senhoras e senhores que acompanham as redes sociais da Assembleia. Vamos ao quórum. Deputado Marcos Vieira presente, deputada Luciane Caminati presente. O único problema é de eu não deputado Antídio Lunelli, hoje substituído pelo deputado Tiago Zilli. Seja bem-vindo, deputado Tiago Zilli. Também deputado Gessé Lopes, hoje substituído pelo deputado Maurício Peixe. Seja bem-vindo. Também o deputado José Milton Schaefer, hoje substituído pelo deputado Altair Silva. Seja bem-vindo. Também o deputado Mário Mota, hoje substituído pelo deputado Napoleão Bernardes. Seja bem-vindo. Deputado Marcos da Rosa, o que estava presente também. E deputado Sargento Lima, também seja bem-vindo. Quórum regimental. Pergunto à presidente neste ato dessa sessão, a deputada Luciane Carminati, se há quórum na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A deputada está representando o presidente Ivan Nats nesta sessão. Cumprimento o presidente Pepe Colasso, CCJ, deputado Marcos Vieira, Comissão de Finanças, e também deputado Altair Silva, Comissão de Agricultura. Vamos, então, às presenças. Deputado Rodrigo Facchini, online. Deputado Vicente Caropreso, presente. Deputada Luciane. Deputado Mário Mota, representado pelo deputado Napoleão Bernardes. Deputado Maurício Peixe, presente. Deputado Rodrigo Minotto, presente. Deputado Sérgio Guimarães, de forma online. Deputado Tiago Zilli, presente. Portanto, quórum. Presidente. Obrigado, deputada Luciane. Declaro aberta, então, a reunião conjunta extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público
está aberta porque há quórum regimental nas 3 comissões. Agradeço a presença de todos. Existem vários projetos de lei a ser discutidos nessa sessão. Por acordo entre as presidências, os primeiros projetos de lei são referentes a projetos que autorizam a doação de imóvel a municípios no estado de Santa Catarina. E a proposta dos presidentes das comissões é que nós possamos discutir e votar em bloco, tendo em vista que todos são de doação de terrenos, de imóveis para municípios. A segunda parte dessa sessão são projetos de leis que autorizam a cessão de direitos, autorizam as cessões para municípios também no estado de Santa Catarina, e a nossa proposta também é que esses projetos de leis possam ser discutidos e votados em bloco. Então, eu coloco essa proposta dos presidentes de comissões aos senhores deputados para que nós possamos prosseguir e dar agilidade à nossa sessão, votando esses projetos, discutindo e votando esses projetos em bloco. Como não há objeção dos senhores deputados, então nós vamos prosseguir dessa forma. Senhor presidente. Deputado Rodrigo. Pedido de vista pode ser em bloco também? Aí faz um destaque tá bom. Do projeto de lei e faz o pedido de vista. Os primeiros projetos de lei a serem discutidos, todos eles, projetos que autorizam doação, nós vamos discutir e votar os projetos de lei 0195 de 2026, 0201 2026, 0202 2026, 0232 2026, 0233 2026, 0282 2026, 0318 2026, 0319 2026, 0347 2026, 0348 2026, 0352 2026 e 0355 2026. Solicito que o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, possa fazer a leitura da emenda desses projetos e a leitura da relatoria dos relatores, tanto de todas as 3 comissões. Então, com a palavra o deputado Marcos Vieira. Senhora deputada, senhores deputados, vamos então ao relatório e voto no âmbito interno das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, aos seguintes projetos de lei de origem governamental. Projeto de Lei 0195/2026, que autoriza a doação de imóvel no município de São Miguel do Oeste, estabelece outras providências. Também o projeto de Lei 0201/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Jaborá. Projeto de Lei 0202/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Lages. Projeto de Lei 0232/2023, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Salto Veloso. Também o projeto de Lei 0233/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação do município de Lindóia do Sul. Também o projeto de Lei 0282/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Lages. Ainda o projeto de Lei 0318/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Itapoá, estabelece outras providências. Também o projeto de Lei 0319/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de São Miguel do Oeste. Ainda o projeto de Lei 0347/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Curitibanos. Projeto de Lei 0348/2026, de autoria do Governo do Estado,
que altera o artigo 1º, 2º e 3º da Lei 13.753, 2006, que autoriza a doação de imóvel no município de Jaraguá do Sul. Ainda o projeto de lei 0352/2026, da autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Dionísio Cerqueira, estabelece outras providências. E também, por último, o projeto de lei 0355/2026, da autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Guaramirim. Todos os presentes projetos de lei foram verificados toda a documentação acostada e todos eles, né, estão aptos a seguir a sua regular tramitação, tanto no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. E os três presidentes, deputado PP Colasso, deputado Marcos Vieira e o deputado Ivan Nassi, na condição de relatores no âmbito de cada uma das comissões, optam pela aprovação das respectivas matérias. Devolvo a palavra às vossas excelências. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Todos os projetos de lei têm a aprovação dos deputados relatores destas matérias que estão sendo discutidas em bloco, que vão ser discutidas em bloco. Só para deixar constado em ata, o projeto de lei 0318/2026, que autoriza a doação de imóvel no município de Itapoá, a relatoria na CCJ é do deputado Matheus Cadorim. O restante dos projetos, incluindo esse do deputado Matheus Cadorim, tem a aprovação dos relatores, tanto na CCJ quanto na Comissão de Finanças e Tributação e também na de Trabalho e Serviço Público, Administração. Eu vou colocar a discussão em bloco e depois nós vamos colher as votações em cada comissão, como já é de praxe nessa casa, tendo em vista as outras reuniões conjuntas que já fizemos aqui. Então, coloco em discussão os projetos de lei, senhor presidente, que foram lidos as relatorias agora. Em discussão, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Quem é que está na relatoria na CCJ? É Vossa Excelência, com relação a esses PE? Com exceção do projeto de lei 0318/2026, que é o deputado Matheus Cadorim, o restante sou eu. Eu não tenho nenhuma oposição em votar em bloco. Eu só gostaria de, diante de toda a quantidade de projetos de lei de autorização de alienação de imóveis, seja por cessão de uso, também a doação, que fosse especificado o objeto e o valor da avaliação de cada objeto. Se Vossa Excelência não se opor, eu gostaria de pedir essa informação. Caso não seja possível, aí eu solicitaria vistas. Dá para dar resposta, se for a solicitação do senhor deputado, não vou negar aqui em plenário, porém a gente também tem uma documentação, pode entregar para o senhor fazer uma análise mais, um resumo aqui. Quer que eu fale? Então vamos lá. Tá, então, é o valor do impacto financeiro, né? Pela ordem, presidente. Não, peraí. Pega um centro. Na sequência da pauta? Tá. Eu tô todos ticadinhos aqui. São as doações, tá? E todos têm, é só ler o objeto e... Presidente. Quem pediu? Sargento Lima. Oi, deputado. Pode falar. A sugestão da presidência ceder em vistas em mesas para o deputado, para que a gente possa... Né, a gente já aguardou bastante o início da sessão. Né, se o deputado concordar ali. Pode ser? Questão, senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Palavra do deputado Marcos Vieira. Senhores deputados, esse calendário ele foi fixado conforme reunião de líderes.
e todos os senhores deputados tinham um período para apresentar emendas até ontem às 12 horas. No conjunto geral de todos os projetos que nós vamos discutir para deliberar, houveram somente 4 emendas. Mas também, no entanto, é lícito e regimental o pedido de vista por cada um dos seus deputados. E também ficou acordado de que, caso houvesse pedido de vista, é por 24 horas, ou seja, de hoje até amanhã pela manhã, para poder votar em plenário. O projeto de lei que for aprovado hoje aqui vai a plenário hoje à tarde, conforme decisão dos líderes. O que não for aprovado, né, a vista solicitada vai ser devolvida amanhã de manhã para que seja colocado em votação amanhã à tarde em plenário. Então, esse é o calendário aprovado pelos líderes, né, e presidido pelo senhor presidente desta Casa, deputado Júlio Garcia. Então, eu não vejo nenhum problema se houver pedido de vista até amanhã pela manhã. Deputado Marcos Vieira. Não, a minha sugestão foi vistas em mesa, já que o pedido foi para que o presidente pudesse ler, é que ele pode acessar, assim como o presidente. Se o deputado Rodrigo Binotto aceitar, melhor. Se não aceitar, é regimentar o pedido de vista. É que nós vamos ter depois a discussão em bloco também das sessões. Também vai dar a mesma questão. Eu até faria a leitura aqui, não tem problema nenhum. Qual é a dúvida do Como deputado aqui, ó, Rodrigo Binotto? se isso satisfaz, deputado Rodrigo, assim, ó, por exemplo, projeto de lei 0195/2026, autoriza a doação de imóvel ao município de São Miguel do Oeste, estabelece outras providências. Resumo, autoriza a doação de um imóvel estadual de 3.025,16 metros quadrados, localizado em São Miguel do Oeste, para o município desenvolver atividades educacionais, garantindo a continuidade de ações voltadas à educação local. O outro. Projeto de lei 0201/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Jaborá. Ele autoriza a doação de imóvel estadual de 40.647,40 metros quadrados, localizado em Jaborá, para exploração de uma pedreira municipal, destinada à extração de material para a pavimentação e manutenção de estradas rurais e urbanas, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viária do município. Projeto de lei 0202/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Lages. Ele autoriza a doação de imóvel estadual de 1.046,22 metros quadrados, localizado em Lages, para a construção de uma praça pública com espaço de lazer, saúde e convivência comunitária, destinado ao uso da população. Projeto de lei 0232/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Salto Veloso. Autoriza a doação de um imóvel estadual de 10.000 metros quadrados, localizado em Salto Veloso, para a construção de um campo de futebol society, destinado à promoção de atividades de esportes e lazer para a população. Projeto de lei 0233/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Lindóia do Sul. Autoriza a doação de uma área estadual de 330,92 metros quadrados, localizado em Lindóia do Sul, para a construção de uma unidade básica de saúde pelo município. Projeto de lei 0282/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Lages. Autoriza a doação de um imóvel estadual de 3.600 metros quadrados, localizado em Lages, para a implantação de uma praça pública com bacia de retenção de cheias, visando ampliar áreas de lazer e auxiliar no controle de alagamentos no município. Projeto de lei 0318/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Itapoá, estabelece outras providências. É uma doação de uma área estadual de 601,54 metros quadrados, localizada em Itapoá, para a implantação de um projeto de utilidade pública que prevê a construção de uma praça pública na superfície e de uma estação elevatória de esgoto no subsolo, fortalecendo o lazer comunitário e a infraestrutura de saneamento do município. Projeto de lei 0319/2026, autoriza a doação de imóvel do município de São Miguel do Oeste, a doação de uma área estadual de 525,82 metros quadrados em São Miguel do Oeste, para o município, com a finalidade de desenvolver atividades na área da saúde. Projeto de lei 0347/2026, autoriza a doação de imóvel no município de Curitibanos, doação de uma área estadual de 939,55 metros quadrados, localizada em Curitibanos, para a construção da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Habitação.
Projeto de Lei 348 de 2026 altera os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 13.753, 2006, que autoriza a doação de imóvel no município de Jaraguá do Sul. Altera a doação de um imóvel de 10.000 metros quadrados no município de Jaraguá do Sul, incluindo entre suas finalidades, além da unidade básica de saúde, a regularização da estação de integração Santo Estevão, terminal de transporte coletivo, além de prorrogar até 31 de dezembro de 2029 o prazo para cumprimento dos encargos de doação. Projeto de Lei 0352, 2026, autoriza a doação de imóvel no município de Dionísio Cerqueira e estabelece outras providências. Autoriza a doação de uma área estadual de 5.849,44 metros quadrados, localizada em Dionísio Cerqueira para a União, com a finalidade de instalar uma delegacia da Polícia Federal no município. E, por último, o projeto de lei 355 de 2026 autoriza a doação de imóvel no município de Guaramirim. Autoriza a doação de um imóvel estadual de 7.541,13 metros quadrados, localizado em Guaramirim, para a implantação de equipamentos públicos e desenvolvimento de atividades físicas, sociais, culturais, educacionais e recreativas, voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Seriam esses os projetos. Posso colocar em discussão? Sugiro, então, que o de sessão a gente faça igual. Colocando, então, como já foi acordado nos senhores deputados, nós vamos colocar a discussão em bloco e depois eu colho a votação na CCJ e os presidentes também colhem cada um em sua comissão. Coloco em discussão em bloco, então, os projetos de lei, com a palavra o deputado Matheus Cadorim. Senhor presidente, eu quero apenas reforçar aí a importância do projeto a qual fui relator, 318, dessa doação de um pequeno pedaço de uma escola estadual, que é Nereu Ramos. É uma ponta, é um triângulo bem no limite da escola, que vai servir para a construção de uma praça em cima, no terreno, mas principalmente de uma estação elevatória de esgoto, que é algo que a população de Itapoá já aguarda há muito tempo, assim como também já foi aprovado o novo trajeto do emissário de esgoto, o que vai melhorar consideravelmente a questão do saneamento básico da cidade de Itapoá e, portanto, aí, muito importante para aquela cidade e para a região toda, né? Itapoá não para de crescer, é uma cidade com potencial turístico gigantesco e esse projeto aí que a gente teve a honra de relatar está aqui para a apreciação dos nobres colegas e, com certeza, é um trecho, é um pedaço de um imóvel que não faz a menor diferença ali para a escola e que, com certeza, vai fazer uma grande diferença na vida da população de Itapoá. Muito obrigado. Palavra do deputado Vicente Caro Preso. Senhores presidentes, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de comentar, primeiro, parabenizar o deputado Matheus Cadorim pela relevância do projeto. É importante essa onda de bondade que está aqui, né, com essas concessões todas, elas têm um objetivo que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Falo em relação a essa seção lá do bairro Garibaldi, localidade de Santo Estevão. Santo Estevão é o santo da Hungria, é o padroeiro. Assim como nós temos a Nossa Senhora Aparecida, o Santo Estevão é o da Hungria, onde começou Jaraguá do Sul. Então, vai realmente ajudar bastante a regularização de terrenos importantes para a vida das pessoas. E, por último, o 355/2026 é um momento de reflexão que a gente tem que ter, gente. Deputado Maurício Peixe, SEDUP em Guaramirim, Sargento Lima. Esse SEDUP, Guaramirim tinha um centro de eventos que ficava nesse local. Esse local foi doado para se fazer um centro de
educação profissional. Então, chegou uma verba, na época de 2008, 2009, de 10 milhões de reais, e foi construído uma escola grande, enorme. Essa escola ficou abandonada há 11 anos. E o governador anterior fez uma licitação para, de novo, colocar a escola para funcionar. Por 10 e 11 anos não teve nenhum tipo de uso, nem para a cidade e nem para a educação. Então, isso serve para a gente avaliar o tipo de valor que a gente dá ao dinheiro público que foi liberado em tempo recorde para a construção e a construção em si. Mas a segurança falhou e eles roubaram todos os fios, todas as instalações e teve que ser refeita e entregue à população. Então, nós agradecemos o governo do estado pela regularização dessa situação, né? E vamos torcer para que Guaramirim tenha logo o seu centro de eventos, uma cidade importante, é a terceira cidade da região da Vale, e eu quero aqui encaminhar o voto a favor. Obrigado. Deputado Maurício Peixe. Rapidamente, também falar desses imóveis, o governador está muito correto, passar para o município aquilo que interessa ao município, de dar uso a um imóvel que está lá sem utilidade e o município pode utilizar muito bem. No caso específico de Itapuá, fui lá visitar, verifiquei com a escola aquela ponta de terreno que tem lá, que está realmente criando mato. Tem mato e aí cria, né, mosquito e outras coisas mais. Então está certo, só a estação elevatória, né, ou vai ser subterrânea, que seja bem feita para não dar cheiro lá no lado da escola, né? Então esse é o acompanhamento que tem que ser feito, porque algumas estações dessa, elas realmente, quando não é bem feita, o cheiro ali fica meio ruim. Mas ultimamente tem sido feito bem, com tecnologia boa, não tem problema. Quanto a Guaramirim, aquilo foi o maior crime que fizeram, destruir tudo, um centro que tinha lá de exposição, que fazia as festas de Guaramirim. Guaramirim não tem lugar hoje para fazer uma festa da cidade, né? Tem que improvisar. Então vai ser construído um complexo multiuso muito bonito. E nesse caso do SEDUP, atrás já tem uma construção lá que está abandonada, não utilizada, que era para a associação de idosos. Agora vai ser construído, sim, lá no local, um local de centro de convivência do idoso. Também para poder ter um local onde os idosos possam se encontrar, que hoje também não tem em Guaramirim. Isso é muito importante, então parabéns ao governador e por nós aqui para agilizar esses projetos, para passar logo para os municípios e tirar do encargo do governo. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, encerrada a discussão, coloco primeiro registrar a presença do deputado Mauro de Nadal. Desta forma, CCJ está com seu quórum completo. Encerrada a discussão, eu vou colocar em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como votam os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça? Os deputados favoráveis, permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovados os projetos de lei, ora discutidos e apresentados, discutidos, deliberados, fica aprovado pelo voto favorável de todos os deputados. Como é que vota a Comissão de Finanças e Tributação? Senhora deputada, senhores deputados, no âmbito interno da Comissão de Finanças, coloco em votação os projetos ora mencionados. Senhores deputados, concordam, permanecem como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Em discussão, todos os projetos que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, relatório do deputado Pepe Colasso e Matheus Cadorim pela aprovação. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fica aprovado, então, todos os projetos deliberados em todas as comissões desta sessão conjunta. Os próximos projetos de lei a serem discutidos são os projetos de lei referentes à autorização de sessão, já acordado entre os senhores deputados, que nós vamos discutir e votar em bloco.
da mesma forma, discutir em conjunto, depois votar em cada comissão, mas todas em forma de bloco. Serão discutidos e votados os projetos de lei 0308/2026, 0349/2026, 0350/2026, 0351/2026, 0353/2026, 0354/2026, 0361/2026, 0366/2026, 0367 de 2026, 0383/2026 e 0384/2026. Solicito, deputado Marcos Vieira, por gentileza, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que possa fazer a leitura das relatorias já apresentadas às comissões. Senhores deputados, vamos aos projetos de lei que tratam de cessão de uso ou possessórios dos seguintes imóveis para os seguintes municípios. Projeto de lei 0308/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de direitos possessórios do município ao município de Direito Cerqueira. Projeto de lei 0349/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso do município de Irati. Projeto de lei 0350/2026, que é de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso do município de Ceará. Projeto de lei 0351/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado no município de Bela Vista do Toldo. Projeto de lei 0356/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Rio Rufino. Também projeto de lei 0354/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de direitos possessórios de imóvel no município de Angelina. Também temos o projeto de lei 0361/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Cunha Porã. Também o projeto de lei 0366/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso no município de Bom Retiro. Também temos o projeto de lei 0367/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso no município de Laguna. Ainda o projeto de lei 0383/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Também, por último, o projeto de lei 0384/2026, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado no município de Riqueza. Todos os projetos de lei foram examinados a sua documentação e todos eles atendem à legislação vigente, razão pela qual os votos do deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Násia, pela aprovação da matéria, senhor, para regular a tramitação. Todos os projetos de lei lidos agora pelo deputado Marcos Vieira tiveram, então, aprovação pelos seus relatores, deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira e deputado Ivan Násia, que é o relator dessas matérias na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Coloco os referidos projetos de lei em discussão dos senhores deputados. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que votam os senhores deputados membros dessa comissão? Os deputados... Deputado Fabiano. Esse é todo aquele projeto de lei que faz a comercialização de todos os prédios BRDE dos 196 milhões? Qual o número do projeto? 323. Não, esse não foi ainda. Nós estamos agora na sessão de uso, nas sessões de uso, né? Ok? Coloco então em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como votam os senhores deputados da CCJ, os deputados favoráveis, permanentes comissões contrárias se manifestam, fica aprovado os referidos projetos de lei pelos senhores deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça, que votaram todos a favor aos projetos de lei. Como é que vota a Comissão de Finanças e Tributação? Senhores deputados, coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças, os projetos de lei ora relatados. Senhores deputados, concordam, permanecem como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputada Luciane?
Os deputados da comissão, da Comissão de Trabalho e Serviço Público, parecer pela aprovação, conforme parecer já aprovado na CCJ e Finanças, de todas as matérias relacionadas à sessão de uso. Parecer pela aprovação. Deputados que votam favorável permaneça como estão, deputados contrários se manifestem, também todos favoráveis. Fica aprovado, então, todos os projetos de lei que foram discutidos anteriormente em bloco. Vamos agora a projetos individuais. Passamos a discutir o projeto de lei 0323/2026, que é de autoria do governador do Estado, que autoriza a alienação de imóveis no município de Florianópolis e estabelece outras providências. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira, para a leitura das relatorias. Senhora deputada, senhores deputados, trata-se de 4 terrenos, conforme determina a legislação aprovada por esta Casa, terrenos avaliados com mais de 20 milhões de reais, precisa de autorização do Poder Legislativo. Então, vamos. Trata-se, pois, do projeto de lei 0323/2026, que autoriza a alienação de imóveis no município de Florianópolis. O relator, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Pepe Colasso, no âmbito interno da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, no âmbito interno da Comissão de Trabalho, deputado Ivan Nares. De acordo com a exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, a proposição contempla a alienação de imóveis atualmente ou desocupados, avaliados em aproximadamente 162.700.000 reais, bem como a alienação de áreas destinadas especificamente ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, avaliadas em aproximadamente 33,9 milhões de reais. Os recursos oriundos dessas operações serão integralmente destinados à liquidação de déficit previdenciário do regime próprio de Previdência Social do Estado de Santa Catarina, o RPPS, nos termos da Lei Estadual 18.947 de 2024. O primeiro imóvel corresponde a uma área de 14.170 metros quadrados, avaliados em 52.200.000 reais, que trata-se de um terreno situado em Canasvieiras. Também o segundo imóvel consiste em um terreno urbano com benfeitorias com área aproximadamente de 13.720 metros quadrados, avaliados em 65.500.000 reais, localizado no bairro do Estreito. Também o terceiro terreno, numa área total de 9.734 metros quadrados, edificado sobre terreno de 2.204 metros quadrados, também no primeiro registro de imóvel da capital, avaliado em 45 milhões de reais. Assim, os imóveis relacionados totalizam o valor estimado de 162.700.000 reais. Senhores deputados, desse modo, o conjunto de imóveis abrangidos pela proposição avança o valor patrimonial de 196 milhões de reais. O presente processo legislativo foi instruído com os documentos de praxe, entre os quais quero destacar a mensagem de Sua Excelência o Governador do Estado, a exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, a minuta do projeto de lei, os laudos técnicos de avaliação elaborados pela Gerência de Regularização Fundiária da Diretoria de Gestão Patrimonial da SE, também demais documentos patrimoniais, registrais e jurídicos que instruem o processo administrativo originário. A proposição foi lida no expediente do dia 12 de maio e foi colocado na relação de projetos a serem apreciados pelas 3 comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O projeto de lei está apto à sua regular tramitação, razão pela qual, e após verificada toda a documentação necessária, há parecer favorável do presidente da Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Pepe Colasso, bem como também da Comissão de Finanças e Tributação e presidente também da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, o voto das 3 comissões é para aprovação da matéria na forma original. Todos os relatores deram parecer favorável ao projeto de lei 0323/2026. Coloco em bloco, então, a discussão em bloco aos senhores deputados. Deputado Mauro de Nadal. Para discutir, senhor presidente, colegas deputados, esse projeto de lei, só para entender a dinâmica, ele está
no acordo de líderes para votar amanhã na ordem do dia, perfeito? Vai depender do senhor presidente. Eu gostaria de solicitar a vista, se der para votar amanhã, para entender um presidente da pouquinho melhor casa, esse projeto. Deputado Mauro, presidente Júlio, se aprovássemos tudo hoje, ele passaria, já botaria em discussão e votação no plenário hoje à tarde. Mas nada impede Aí, se votar amanhã, ou muda alguma... É legitimidade de cada deputado fazer as solicitações de vista, né? Se há uma vontade. 24 horas de vista, eu vou insistir Porque no esse pedido de aqui, vista em gabinete. se for destacado, pode ser votado os outros hoje à tarde e só o outro amanhã, né? Por quê? Ah, tá. Entendi. Ok. Ok. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nada obsta do deputado Mauro de Nadal requerer e ter o vista do presente projeto de lei, conforme acordo de líderes. Se for dado vista e ele aceitar, amanhã as comissões se reúnem e aí a sugestão 11 horas da manhã. Permanece o pedido de vistas. Pedido de vista do deputado Mauro de Nadal. E fica automaticamente convocado as 3 comissões para amanhã às 11 horas da manhã. Exato. Então, nós teremos sessão conjunta amanhã às 11 horas da manhã. Lembrando que a nossa sessão de hoje ela foi antecipada a ordem do dia para as 15 horas. Às 15 horas hoje, antecipada a nossa sessão, a nossa ordem do dia. Deputado Zilli também está pedindo vista, pelo que eu entendi. Pedido de vistas, então, também do Tiago Zilli na comissão de Finanças? De Finanças e Tributação. Então, deputado Marco, pedido de vista na comissão de CCJ, deputado Tiago Zilli na comissão de Finanças. Comissão de Trabalho. Comissão de Trabalho, Tiago Zilli na Comissão de Trabalho. Passamos então agora ao projeto de lei 0324/2026, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar número 741/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual, no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências e revoga dispositivos da lei 19.665 de 2025, que institui o plano de cargos, carreira e subsídio dos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, e estabelece outras providências. Com a palavra o deputado Marcos Vieira para fazer a leitura das relatorias. Senhores deputados, trata-se, pois, do relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0324/2026, que altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual, no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências e revoga dispositivos da Lei 19.665 de 2025, que instituiu o plano de cargos, carreira e subsídio dos servidores públicos titulares dos cargos de provimento efetivo do quadro pessoal do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e o IMA, estabelece outras providências. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator eminente deputado PP Colasso. No âmbito interno desta comissão, o deputado Marcos Vieira. No âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços, o deputado Ivan Nates. O projeto de lei, senhores, altera a Lei Complementar 745 de 2019 para substituir a sigla da Secretaria de Estado, da Secretaria de Governo para a Secretaria Governamental e revoga dispositivos da Lei número... e revoga o dispositivo artigo 6º a 13 da Lei 19.665 de 2025, que é do IMA. Então, na verdade, a mudança da nomenclatura de uma secretaria e a revogação de vários artigos da lei que tratou da reestruturação do IMA. Qual é o objetivo da revogação? Na verdade, a lei engessou demais o poder público e a revogação, ela dá a oportunidade de fazer com que o edital preveja ou estabeleça regras que estavam na lei. Então, esse é o objetivo principal. No entanto, houve a apresentação de uma emenda do deputado Alex Brasil, o qual nós concordamos que é reinserir no presente projeto de lei ou na lei, né, o exame toxicológico para admissão no IMA. E o relatório e voto das 3 comissões é pela aprovação da matéria, conforme toda a legislação acostada, inclusive repercussão financeira, acatando a emenda do deputado Alex Brasil, que é pela reinserção do exame tecnológico no IMA. Então, é o voto, senhores deputados, pela aprovação da matéria nas 3 comissões.
Com a emenda aditiva do deputado Alex Brasil. Aprovação com emenda aditiva. Então, parecer dos relatores pela aprovação do projeto de lei 0324/2026 com emenda aditiva apresentada pelo deputado Alex Brasil. Coloco em bloco, discussão em bloco, senhores deputados. Vamos lá, quem queira. Deputado Vicente Caro Preso. Em tempo. Deputado Vicente Caro Preso. Senhores presidentes, senhoras e senhores deputados, quando se trata de IMA, a gente sempre fica contente, né? Sempre fica contente. A renovação do quadro funcional do IMA é para incorporar cada vez mais defesa à natureza. Então, que sejam inspirados e que preservem esses novos funcionários que estarão agregados ao IMA, a defesa do meio ambiente e não a destruição do meio ambiente, por exemplo, em São Francisco do Sul. Obrigado. Continue em discussão. Encerrada a discussão, vamos à votação deste projeto. Vou colocar em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como votam os deputados desta comissão? Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Justiça o projeto de lei 0324/2026. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação? Coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, projeto de lei 0324/2026. Senhores deputados, concordam, permanecem como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Nós estamos votando o 324, é isso, 324/2026. Quero só fazer um registro, deputado Marcos Vieira, ainda meu voto contrário nesta comissão. Tá? Comissão de Finanças. Então, com o voto contrário da deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 0324/2026. Só uma dúvida, esse projeto foi aprovado com emenda? Com emenda do deputado aditiva do deputado Alex Brasil. Então eu sou contrário. Registrando, então, o voto contrário do deputado Fabiano da Luz ao projeto 0324/2026 na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão e votação, projeto de lei 324/2026, no âmbito da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Como votam os deputados? Em discussão, como votam os deputados? Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Voto contrário da deputada Luciane Carminati. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0324/2026. Aprovado com voto contrário do deputado Fabiano da Luz na Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário da deputada Luciane Carminati na Comissão de Finanças e Tributação e com voto contrário da deputada Luciane Carminati na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Vamos ao projeto de lei 0385/2026, de autoria do governador do Estado, que altera o anexo 2 da lei número 19.245/2025, que altera o anexo 1º da lei complementar número 81 de 1993, que estabelece diretrizes para a elaboração, implantação e administração do plano de cargos e vencimentos do pessoal civil da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo, institui o quadro lotacional de cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social, SEJURE, estabelece outras providências. Solicito ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura das relatorias desse projeto de lei. Senhor deputado, senhores deputados, passo ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0385/2026, conforme emenda lida pelo Sua Excelência, o deputado PP Colasso. A matéria em estudo propõe uma alteração específica e quantitativa no quadro pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, elevando o número total de cargos efetivos de 676 para 896, o que representa o acréscimo de 220 vagas. A principal mudança é a criação do cargo de farmacêutico, com a previsão de 12 vagas. Além disso, o projeto amplia o quantitativo de diversos cargos já existentes. O de assistente social passará de 65 para 135 vagas e de psicólogo de 66 para 106 vagas. O de técnico de atividades administrativas de 273 para 331, o do instrutor de 13 para 28, o de técnico em enfermagem de 31 para 46, o de cirurgião dentista de 17 para 22 e o de pedagogo de 20 para 25 vagas. A proporção fundamenta-se, conforme detalhamento na exposição de motivos, na necessidade de atender a capacidade administrativa do órgão ao expansivo aumento da população carcerária, o que resultou em um déficit estrutural de pessoal.
A justificativa aponta para a insuficiência de servidores nas equipes técnicas. Quanto à documentação que instrui a matéria, tem-se que foram encaminhados os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que concluíram pela viabilidade da proposição, também atestando a competência da iniciativa do Poder Executivo e conforme a lei de responsabilidade. No que tange ao impacto financeiro, está todo ele descrito e atende à lei de responsabilidade fiscal. Senhora deputada, senhores deputados, nos âmbitos internos das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, senhores presidentes optam pela aprovação da matéria na forma original, tendo em vista que toda a documentação acostada atende à lei de responsabilidade fiscal, inclusive no que diz respeito ao impacto financeiro. Então, o voto dos três presidentes é pela aprovação da matéria. Para parecer pela aprovação da matéria dos relatores ao projeto de lei 0385/2026, coloco a discussão em bloco aos senhores deputados. Com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Para discutir, senhor presidente. Eu só fiquei numa dúvida aqui, pelo que eu percebi aqui no enunciado e no voto do relator, o deputado Marcos Vieira, são todos cargos de provimento efetivo. Efetivo. Qual é a urgência disso acontecer agora, se nós não vamos conseguir fazer o concurso igual até o final do ano, que já vamos entrar no período eleitoral? Não vejo urgência numa matéria dessa natureza, mas enfim. O que a exposição de motivos diz é que há uma insuficiência de servidor nas equipes técnicas, comprometendo a conformidade das normas federais, como a lei SINASE, né, e resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Presidente, só para esclarecer, estou sendo informado pela Casa Civil que nós já temos um concurso vigente para aproveitamento dessa turma que está pendente aí. Então, nós vamos na véspera de uma eleição, fazer uma contratação em massa de funcionários que estão na fila pressionando o governo para ocupar um espaço no governo. Pelo que eu entendi, é isso? Eu acho que não é tão pertinente assim esse momento fazermos uma discussão dessa natureza, senhor presidente. Até porque eu entendo que as áreas são áreas importantes, mas justamente isso se afunila para a reta final de um governo. Deputado, é complexo, eu vejo. Deputado Mauro de Nadal, me permite? Na verdade, são dois projetos. Esse está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Trabalho. Esse é a criação dos cargos de caráter efetivo para provimento, concurso. Há um outro projeto, deputado Mauro, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça e se encontra na Comissão de Finanças para ser votado daqui a pouco, que é a prorrogação do contrato dos terceirizados, dos ACTs. Então, esse é para a criação dos cargos para futuro concurso público. E o projeto que está na Finanças, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça e está no trabalho, é para a prorrogação dos contratos dos ACTs. Continue em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação, então. Como vota os senhores deputados da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 0385/2026? Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 0385/2026. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação? Coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o projeto de lei 0385/2026. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Como votam os deputados membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público, o projeto de lei 385, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. É aprovado por unanimidade. Fica aprovado nas três comissões o projeto de lei 0385/2026 pelo voto favorável de todos os deputados. Vamos ao projeto de lei complementar 0008/2026, de autoria do Tribunal de Justiça, que cria varas e cargos de juiz de direito na estrutura do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Altera a Lei Complementar número 90, de 1º de julho de 1993 e dá outras providências. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira para fazer a leitura das relatorias. Senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 008/2026, de origem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No âmbito interno das três comissões, o deputado Pepe Colasso é relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Vieira na Comissão de Finanças e deputado Ivan Nassi na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O presente projeto de lei, na sua justificativa,
acostada aos atos, destaca inicialmente o significado do aumento populacional do Estado, evidenciando por dados do censo 2022 que aponta elevado saldo migratório positivo, que, embora contribua para o desenvolvimento econômico e o incremento na arrecadação, também acarreta maior complexidade social e o aumento da litigiosidade, refletindo diretamente no volume de demandas submetidas ao Poder Judiciário. Nesse contexto, o Tribunal de Justiça assinala que a maior parte das ações judiciais se concentra no primeiro grau de jurisdição, o qual, apesar de contar com diversas unidades instaladas, enfrenta sobrecarga decorrente do crescimento contínuo das demandas. Sustenta que, embora o Judiciário catarinense venha adotando medidas para aumentar a produtividade, reduzir o acervo processual e conferir maior celeridade à tramitação dos feitos, a estrutura atual mostra-se insuficiente para assegurar de forma plena o acesso à justiça em prazo razoável. Senhores documentos, senhor deputado, a documentação trazida diz respeito à certidão de julgamento, o qual depreende-se que o órgão em especial do tribunal aprovou, também planilha demonstrando a repercussão financeira, informação da diretoria competente dando conta da disponibilidade orçamentária e financeira, notas de reserva de itens de despesa impactadas, parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça, também, ademais, está se criando a criação de 2 varas e 2 cargos de juiz de direito em trânsito especial, 11 varas e 4 cargos de juiz de direito em trânsito final e 1 cargo de juiz de direito em trânsito inicial. Também a criação de 308 cargos de provimento efetivo do Grupo de Atividade Superior, criação de 155 cargos de provimento em comissão do Grupo de Atividade de Direção do Saneamento Superior, criação de 26 funções gratificadas, transformação de 2 cargos de provimento em comissão do Grupo de Atividade de Direção do Assessoramento Superior. No âmbito interno de cada uma dessas comissões, cada presidente e relator da matéria verificou toda a documentação acostada, não colocando ápice na sua regular tramitação, bem como também constata-se que atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual o voto dos 3 presidentes é pela aprovação da matéria na forma original. Parecer favorável de todos os relatores ao projeto de lei complementar 0008-2026. Coloco em discussão, em bloco, senhores deputados. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis, membros dessa comissão, permaneçam como, se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei. Fica aprovado com voto contrário do deputado Matheus Cadorim o projeto de lei complementar 0008-2026 na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação? Coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, o projeto de lei complementar 008/2026. Senhor deputado, com cópia como se encontra aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Projeto de lei 008/2026, parecer pela aprovação. Como votam os deputados? Em discussão, não havendo discussão, em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fica aprovado, então, o projeto de lei complementar 0008-2026 em todas as comissões, registrando mais uma vez o voto contrário do deputado Matheus Cadorim na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos agora ao projeto de lei 0249-2026, de autoria do Tribunal de Justiça, que cria serventias extrajudiciais em Guabiruba e adota outras providências. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira, para a leitura das relatorias. Senhores deputados, senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0249/2025, que cria serventias extrajudiciais em Guabiruba e adota outras providências. O projeto é de origem do Poder Judiciário de Santa Catarina e, em sua justificativa, o Tribunal sustenta que a medida decorre da necessidade de instalação da comarca de Guabiruba e da necessidade de reorganização dos serviços extrajudiciais locais, em consonância com estudos técnicos que demonstram a viabilidade administrativa, financeira e operacional da proposta. Destaca ainda a necessidade de assegurar a adequada prestação dos serviços registrais e notariais da população local.
no âmbito interno das 3 comissões, seus respectivos relatores, deputado PP Colasso na CCJ, Marcos Vieira Finanças e Ivan Nates na Comissão de Trabalho e Administração Pública, não vem qualquer óbice na sua regular tramitação, tendo em vista que toda a documentação está acostada, inclusive no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual o voto dos 3 relatores é pela aprovação da matéria na forma original. Voto pela aprovação da matéria nas 3 comissões ao projeto de lei 0249/2026. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como votam os deputados? Os favoráveis, permanentes, comissão, os contrários, manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0249/2026 na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação? Coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, projeto de lei complementar 0249/2026, de autoria do Tribunal de Justiça, que cria serventias extrajudiciais em Guabiruba. Em votação, senhor deputado, com cópia como se encontra aprovado, por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputada Luciane? PL 249 em discussão no âmbito desta comissão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Aprovado, então, o projeto de lei 0249/2026 nas 3 comissões. Vamos agora ao projeto de lei complementar 0015/2026, de autoria do Ministério Público, que altera dispositivos da lei complementar número 738, de 23 de janeiro de 2019. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira, para leitura e parecer das relatorias. Senhores deputados e senhores deputados, relatório de voto conjunto ao projeto de lei complementar 0015/2026, que altera dispositivo da lei complementar 738, de 23 de janeiro de 2019, de origem do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Conforme a exposição de motivos que acompanha a proposição, o projeto de lei complementar visa promover alterações pontuais na lei complementar 738/2019, concentradas em 3 eixos principais: a fixação de marcos temporais objetivos para o processo eleitoral destinado à formação da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, a criação de licença facultativa para membros candidatos ao referido processo eleitoral e a ampliação das possibilidades de atuação de promotores de justiça substitutos junto aos centros de apoio operacional e das coordenadorias de recursos. Em síntese, essa é a proposição do Ministério Público. Consta dos autos, ainda que as alterações propostas foram previamente submetidas à apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça, que deliberou favoravelmente acerca das medidas incorporadas ao PLC, encaminhado a esta Assembleia Legislativa. Senhores deputados e senhores deputados, no âmbito interno de cada uma das 3 comissões, CCJ, Finanças e Tributação, seus respectivos relatores, optam pela aprovação da matéria no âmbito na forma original, a não ser com uma emenda modificativa redacional de origem dos 3 presidentes, para aprimorar o projeto de lei. E observa-se que houve a juntada de toda a documentação necessária, bem como também atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é pela aprovação com a emenda modificativa redacional. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar 0015/2026 é um parecer favorável com emenda modificativa apresentada em conjunto pelos 3 relatores. 0015. Coloco em discussão, então, o projeto de lei complementar 0015/2026 em bloco. Em discussão, encerrada a discussão, vamos à votação. Como vota a Comissão de Constituição e Justiça? Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei complementar 0015/2026. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira? Coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, projeto de lei complementar 0015/2026. Senhores deputados, com cópia como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota
a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputada Luciane. Em discussão, PL 0015, no âmbito desta comissão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Fica aprovado, então, o projeto de lei complementar 0015/2026, nas 3 comissões, com emenda modificativa. Emenda modificativa redacional. Vamos agora ao projeto de lei complementar 0016/2026, de autoria do Ministério Público, altera a lei complementar número 736 de 2019, que consolida as leis que instituem o plano de cargos, carreira e vencimentos do pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira, para leitura e parecer dos relatores. Senhoras deputadas e senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0016/2026, da autoria do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Conforme a exposição de motivos, a proposição objetiva é readequar o quadro de vencimento dos cargos de incumbição e das funções gratificadas mediante a fixação de coeficientes mínimos e máximos, criar 20 funções gratificadas de nível 1, FG1, destinadas ao assessoramento jurídico. 3. Instituir o programa Colabora, destinado ao compartilhamento de força de trabalho entre unidades ministeriais, com previsão inicial de concessão da respectiva gratificação e até 50 servidores. 4. Adequar as nomenclaturas dos cargos de assessoramento jurídico. E, 5º, atualizar o quantitativo de cargos de provimento em comissão em decorrência de transformações promovidas na estrutura administrativa da instituição. Senhores deputados, senhora deputada, no âmbito interno das 3 comissões, seus respectivos relatores, que é o deputado PP Colasso, na CCJ, Marcos Vieira, na Finanças, e Ivan Nats, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, optam pela aprovação da matéria na forma original, conforme toda a documentação acostada, inclusive atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Parecer pela aprovação na forma original o projeto de lei complementar 0016/2026. Coloco em discussão aos senhores deputados em bloco. Encerrada a discussão, vamos à votação. Primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, como votam os deputados dessa comissão? Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado com o voto contrário do deputado Matheus Cadorim. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira? Coloco em votação o projeto de lei complementar 0016/2026, de origem do Ministério Público, senhor deputado, com qual permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Luciane Carminati? PLC 0016, em discussão no âmbito desta comissão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. E aproveitamos para anunciar aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Vossa Excelência pode assumir o posto. Deputado Luciane veio mais cedo de Chapecó para substituir ele. Com toda a gentileza, o deputado Ivan Nats deixou a deputada Luciane Carminati continuar presidindo a sessão. Cuidado que golpe virou moda, viu? Fica aprovado, então, o projeto de lei complementar 0016/2026, aprovado por todos os deputados membros das 3 comissões. Vamos ao projeto de lei complementar 0010/2026, de autoria da Defensoria Pública, que revoga a lei complementar estadual número 684, de 20 de dezembro de 2016, e dá outras providências. Solicito ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura das relatorias e parecer dos deputados relatores, apenas registrando que a relatoria desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça é do deputado Vonei Weber. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas e senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0010/2026, que revoga a lei complementar de número 684, de 20 de dezembro de 2016, e estabelece outras providências. Trata, senhores deputados, um projeto muito simples, pois o presente projeto de lei, ele trata da revogação da lei complementar 684, que criou um fundo. O fundo é desnecessário hoje para a Defensoria, a razão pela qual esse projeto de lei enviado para cá, ele trata da revogação da lei, ou seja, a extinção do fundo.
E, no âmbito interno das 3 comissões, na CCJ, deputado Volney Weber, na Finanças, Marcos Vieira, e na Administração Civil Pública, deputado Ivan Natos, optam pela aprovação da matéria na forma original. Parecer dos relatores é pela aprovação da matéria na sua forma original, projeto de lei complementar 0010/2026. Eu coloco em discussão, em bloco. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados membros dessa comissão que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que vota a Comissão de Finanças e Tributação? Coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, projeto de lei complementar 0010/2026. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Em votação, PL 0010/2026, em discussão no âmbito desta comissão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Aprovado em todas as 3 comissões o projeto de lei complementar 0010/2026. Vamos agora ao projeto de lei 0133/2026, de autoria da Defensoria Pública, que autoriza a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina a transferir recursos para o custeio de despesas do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, CONDEG, da outras providências. Mais uma vez, a relatoria deste projeto na Comissão de Constituição e Justiça é do deputado Volney Weber. Peço ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura e pareceres desse projeto de lei. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0133/2026, de origem da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o deputado Volney Weber. No âmbito interno da Comissão de Finanças, Marcos Vieira. No âmbito interno da Comissão de Trabalho e Administração Pública, o deputado Ivan Natos. O projeto de lei também é muito simples, pois pede autorização para esta Casa Legislativa, no sentido de autorizar a Defensoria Pública a contribuir anualmente para o Conselho Nacional das Defensorias Públicas do Brasil inteiro, destinado ao custeio das despesas administrativas e operacionais daquela instituição nacional. E o valor anual é de cerca de R$50 mil por ano. E os 3 relatores no âmbito interno das 3 comissões, em razão de toda a documentação acostada, não veem óbitos da sua regular tramitação, razão pela qual emitem os seus relatórios e votos, que é pela aprovação da matéria na forma original. Projeto de lei 0133/2026 tem o parecer favorável de todos os 3 relatores, referente às 3 comissões. Coloco em discussão em bloco aos senhores deputados. Como não há quem queira discutir, encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. No âmbito da Comissão de Justiça, de Comissão de Trabalho, de Finanças e Tributação. Peraí, deixa eu colher o voto primeiro, deputado. Os deputados, membros da Comissão de Constituição e Justiça favoráveis, permanecem como estão. Os contrários se manifestam, fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira para colher os votos na Finanças e Tributação. Senhor deputado, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, eu coloco em votação o projeto de lei 0133/2026. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Luciane? PL 133/2026, em discussão no âmbito desta comissão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Fica aprovado o projeto de lei 0133/2026, aprovado em todas as 3 comissões. A reunião conjunta ela continua, só que agora são projetos que também dizem respeito à discussão e votação na Comissão de Agricultura, que vai ser, nesse momento, anexada à reunião conjunta. Eu solicito ao senhor presidente Altair Silva, presidente desta comissão, solicito que possa registrar o quórum desta comissão, deputado. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. A presidente de Comissão de Agricultura, presente o deputado Marco Vieira, deputado Mauro de Nadal, deputado Altair Silva, aqui o Fabiano da Luz representa o deputado Berlanda e o Napoleão também representa o deputado Mário Mota. A quórum, sim.
Acordo, então, nessa comissão. Então, estamos na primeira reunião conjunta da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura, agendada para ocorrer hoje no plenário. Juntamente agora a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e Agricultura e Desenvolvimento Rural. Na discussão e votação das matérias, 2 projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei 0193/2026, de autoria do governador do Estado, que institui o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, SUSAF-SC. Estabelece outras providências. Peço ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura das relatorias das 4 comissões. Senhores deputados, senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0193/2026, de origem do Governo do Estado, no âmbito interno das 4 comissões. Deputado Pepe Colasso é relator na CCJ, deputado Marcos Vieira, relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Ivan Nassi, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e o eminente deputado Altair Silva, no âmbito interno da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Trata-se, senhores deputados, de um projeto de lei onde na exposição do motivo consta que a matéria se baseia no atual sistema de inspeção de produtos de origem animal e que se divide nos âmbitos federal, estadual e municipal, limitando a comercialização dos produtos aos seus respectivos territórios. Um estudo da IPAGRE, em 2016, revelou uma lacuna preocupante nesse sistema, apontando que cerca de 30% das agroindústrias familiares de origem animal em Santa Catarina não possuem qualquer selo de inspeção oficial. Essa ausência de fiscalização representa um alto risco à segurança alimentar e à saúde pública, elevando a possibilidade de transmissão de doenças por meio de alimentos produzidos sem o devido controle higiênico sanitário. Para enfrentar essa questão, o SUSAF de Santa Catarina propõe um sistema de adesão voluntária para os municípios. Aqueles que comprovarem a equivalência de seus serviços de inspeção municipal com o padrão estadual permitirão que os produtos de seus territórios sejam comercializados em todo o estado de Santa Catarina. Essa medida busca ampliar o mercado para os pequenos produtores e incentivar a regularização, agregar valor aos produtos catarinenses e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico regional. Além de promover a saúde pública, ao garantir a segurança de alimentos, a iniciativa é vista como uma modernização do agronegócio. As manifestações técnicas sobre a matéria em apreço revelam um consenso majoritariamente favorável, embora com ressalvas importantes de ordem prática. A Secretaria de Estado da Saúde se manifestou, a IPAGRE se manifestou. Da mesma forma, a Secretaria da Agricultura apoiou o projeto, citando o grande volume de produtos de pescado em Santa Catarina e o potencial do selo para valorizar produtos locais, ampliar o mercado e facilitar o acesso da população e proteínas de qualidade. A SIDASC também se manifestou quanto ao projeto de lei. Senhores deputados, o projeto de lei foi incluído para a tramitação conjunta, conforme calendário fixado, abrindo prazo para manifestação dos senhores deputados, o que ocorreu por parte do deputado Fabiano da Luz, que apresentou em emenda. Onde é que está a emenda, deputado Fabiano? Tem que estar em separado. O deputado Fabiano da Luz apresentou emenda ao projeto de lei, que diz o seguinte: os artigos 9 e 11 do projeto de lei passam a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Os estabelecimentos de agroindústria familiar, artesanal e de pequeno porte poderão, inciso 1º, comercializar os seus produtos nos municípios integrantes de associação de municípios que pertencem na forma da Lei 17.515, de 27 de abril de 2018, e, inciso 2º, ampliar seu mercado para todo o território nacional. E a, individualmente, por produto, na hipótese que este seja identificado por selo único, com sua indicação, entre parênteses, arte, nos termos do artigo 10A da Lei Federal 1.283, de 18 de dezembro de 1950, ou
pela unidade agroindustrial por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, desde que atendidos os requisitos previstos em legislação específica, ficando revogada, evidentemente, a Lei número 10.610, de 1º de fevereiro de 1997. Essa é a emenda do deputado Fabiano da Luz. E os deputados presidentes e relatores desta comissão, ao examinarem a documentação, bem como a emenda do deputado Fabiano da Luz, chegam à conclusão de que o projeto de lei contempla o que o deputado Fabiano da Luz quer propor. No entanto, então, há a rejeição da emenda, optando pela aprovação da matéria, conforme toda a documentação constada, na forma original. É o voto dos 4 relatores. Com a palavra, Só para contribuir aqui com o deputado Marcos Vieira, antes que o proponente da emenda aqui coloca, esse projeto de lei, ele tem como objetivo central, nós temos 3 sistemas de inspeção dos produtos tanto de origem vegetal como de origem animal, mas principalmente animal. Nós temos 3 tipos de inspeção: o CIB, o CISB-POA, que é um sistema de inspeção que equivale a nível federal, só não pode exportar. E nós temos o SIM. O SIM é um sistema de inspeção municipal e também um sistema de inspeção feito por micro-regiões de associações de municípios que só podem comercializar ou no seu município ou na sua região. O presente projeto de lei, ele visa equiparar o SIM, as inspeções municipais e as inspeções de associações de município, a que tenham equivalência com o CIB e POA, ou seja, que possa se comercializar a nível regional, estadual e nacional, desde que se equipare o sistema ao CIB e POA. Portanto, significa um avanço, e a proposta do deputado Fabiano da Luz, ele visa preservar a participação das associações de município nesse tema, o que é muito importante, porque vai ter aquele município pequeno que ele não vai ter condições de instalar, contratar veterinário, montar os profissionais para dar assistência a esses estabelecimentos industriais. Portanto, digamos, a emenda do deputado Fabiano da Luz, ela é fundamental para que o projeto tenha funcionalidade. Por isso, a gente pede, né, que a emenda do deputado Fabiano da Luz seja acatada. O meu voto é divergente do deputado Marcos Vieira, até porque nós precisamos dar segurança jurídica àqueles pequenos municípios que já estão associados às associações regionais, associações dos municípios, e que já têm a sua estrutura de fiscalização, de implantação do sistema. Portanto, nós divergimos da proposta do deputado Marcos Vieira de rejeitar a emenda do deputado Fabiano da Luz e pedimos que ela seja acatada para que o sistema tenha mais segurança e solidez. E isso é importante também para o Estado, porque a própria SIDASC ou o Estado não vai dar conta de fazer esse tema sozinho. Portanto, é imprescindível a participação das associações de municípios. Deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, a ideia do governo do Estado de integrar todos os sistemas de inspeção, ela não é ruim, ela é uma ideia boa. Porém, no projeto de lei, o governo fala em um sistema integrado de inspeção e a previsão de apoio técnico do Estado aos municípios. Mas a questão é como é que fica o pequeno agricultor para se adequar, porque uma equivalência, como disse no projeto,
você vai fazer equivalência para cima, não para baixo. Você vai ter que aumentar a regra e não diminuir. O projeto que o deputado Valdir Cobalcini tinha lá de 2018, o 17515, ele escolheu até o número do projeto de lei, 515, ele previa que o pequeno agricultor, numa inspeção municipal, no SIM, ele possa comercializar dentro da associação dos municípios. Porque muitas vezes, do outro lado da rua, já é outro município. E se ele produz ali um melado, uma bolacha, um mel, alguma coisa, se ele tem a inspeção municipal, ele possa vender dentro dos municípios da microrregião dele, que é onde ele tem produção para isso, porque ele não está interessado numa produção estadual que ele não consegue vender para o estado inteiro, mas no município ou nos municípios vizinhos ele consegue comercializar. E hoje tem uma integração na Associação dos Municípios dos técnicos que fazem a inspeção. Eles se autoajudam nos municípios. A questão é que, para ele se adequar ao nível de uma inspeção estadual, ele vai ter que investir muito no produto dele. Ele vai ter que investir muito na propriedade dele e ele vai ter que gastar muito com a inspeção técnica que isso vai gerar também. E muitas vezes ele não quer fazer isso. A nossa preocupação é, se simplesmente a lei for aprovada como está aqui, a partir de amanhã, todos esses pequenos produtores de alimentos que têm a inspeção municipal não vão mais poder comercializar além do seu município. Então, não tem no projeto previsto uma migração e não tem no projeto previsto um apoio do governo do Estado para a adequação dos agricultores. Ele fala apenas em uma integração técnica do Estado para com os municípios. Mas como é que fica para o agricultor? Ele não vai conseguir bancar a estrutura que uma inspeção estadual ou nacional exige. Pelo tamanho dele, pelo que ele consegue produzir, ele quer conseguir vender no município e nos municípios vizinhos. Então, é isso que nós estamos fazendo com essa emenda, devolvendo aquela lei do deputado Valdir Cobalcini ao projeto, para garantir que o pequeno agricultor se sustente com a sua produção, que dá conta da microrregião e não do Estado. Vai discutir, senhor presidente. Discutir, deputado Mauro Nadal. Eu vejo que, por mais que o governo, nesse projeto, tente fazer uma legislação mais abrangente, eu temo pela burocracia. Eu temo que nós vamos acabar inviabilizando muito daquilo que já está dando certo. Lembro-me bem, naquele momento que o Cobalcini fez essas observações, foram várias audiências públicas que foram construídas naquele período, e se chegou à conclusão de que essa seria uma grande alternativa para nós agilizarmos um pouco mais e permitirmos com que essas pequenas agroindústrias que não conseguem se adequar à normativa geral imposta pela SIDASC em Santa Catarina, consiga comercializar aquilo que produz, né? Então, esse avanço foi muito positivo e foi muito aplaudido pela cadeia produtiva. E agora estou percebendo que a gente, com o objetivo de tornar uma lei estadual mais abrangente, nós vamos tornar a atividade mais burocrática, mais difícil e mais onerosa para o pequeno agricultor. Então, eu vejo que é interessante nós reavaliarmos essa situação, reavaliarmos essa questão da emenda do deputado Fabiano da Luz. A burocracia é tão forte que nós tivemos um episódio que marcou muito naquele período. Nós tivemos um concurso nacional em Santa Catarina de queijos artesanais realizados lá no município de Ceará. Pasmem, em todos os outros estados da federação que aconteceu este concurso nacional, as pessoas puderam ir lá e degustar o queijo. Lá em Ceará, só podiam sentir o cheiro, Vonei. Finalizado a etapa do concurso nacional, o queijo teve que ser enterrado, porque a normativa catarinense não permitia que se degustasse o queijo artesanal em Santa Catarina em um concurso nacional. Então, eu acho que se nós acabarmos aí não aceitando a emenda do deputado Fabiano, nós vamos retroceder muito na pequena agroindústria catarinense. Senhores deputados, senhor presidente, eu quero aqui fazer um encaminhamento, solicitar a retirada de pauta do presidente do projeto de lei para que de hoje para amanhã possamos conversar com o governo. Então, fica retirado de pauta. Está retirado de pauta o projeto de lei 0193/2026. Por último, temos o projeto de lei 0325/2026, de autoria do governador do Estado, que institui o programa Sinal Bom, estabelece outras providências. Solicito ao senhor
Deputado Marcos Vieira, para que possa fazer a leitura das relatorias, os pareceres das 4 comissões. Senhores deputados, senhores deputados, trata-se, pois, do relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0325/2026, que institui o chamado sinal bom e estabelece outras providências. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o deputado PP Colasso, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, no âmbito interno da Comissão de Trabalho, o deputado Ivan Nassi, da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o eminente deputado Altair Silva. Senhores deputados, isso é uma luta de muitos e muitos anos que esta Casa vem empreendendo. Tudo isso começou o debate na bancada do Oeste e depois se estendeu para todo o plenário, os 40 deputados. E a ideia inicial era realmente fazer um projeto de lei para instalar internet em todas as propriedades rurais de Santa Catarina. Mas se avançou, e que bom que se avançou. Se avançou para instalar internet em todo o território catarinense, inclusive nas rodovias. Mas lembro bem, senhoras e senhores, né, que esta Casa já havia deliberado sobre um projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Na época, o deputado Altair Silva era secretário de Estado da Agricultura, que foi o primeiro passo para instalarmos internet rural nas propriedades, ou seja, dava condição e um subsídio aos municípios para elaborarem projetos de implantação de internet em Santa Catarina. Nós avançamos bastante, iniciamos a conversação há quase 4 anos e hoje, finalmente, chegamos a um denominador comum, ou seja, um acordo entre a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo Estadual. O Poder Executivo Estadual divide o projeto praticamente em 2 etapas. A implantação de internet por meio de antenas em todo o território catarinense, principalmente nas rodovias, né, aportando um aporte de 580 milhões de reais, um incentivo financeiro, e também a implantação de internet em todas as propriedades rurais por meio de cabo de fibra óptica, com aporte financeiro de 250 milhões de reais. Nós temos hoje praticamente 300 empresas provedoras de internet de Santa Catarina aptas a prestarem importantes e relevantes serviços à sociedade catarinense. O projeto de lei está bem acordado, bem acertado, prevê a redução do uso dos postos na área rural de até 90% do uso do posto, para aquelas empresas que já colocaram cabo de fibra óptica usando os postos da Celesc, né, e o daqui para frente poderá ter de 70% a 90%, bem como também há uma emenda dos 4 relatores, anistiando e fazendo a remissão de todas as multas praticadas até hoje contra as provedoras de internet que tenham eventualmente ocupado o espaço da Celesc antes desta lei. Ou seja, não é justo dar isenção de uso do poste rural às empresas que vão usar daqui para frente, deixando que as outras que investiram por conta própria, com conta e risco, serem multadas e permanecerem com essas multas. Razão pela qual nós aprovamos os nossos relatórios e votos, atendendo à lei de responsabilidade fiscal, pela aprovação da matéria com as seguintes emendas. Primeira emenda, emenda aditiva, que fica acrescido o artigo 6º, ao projeto de lei complementar 0325/2026, que passa a ter a seguinte redação, renumerando aos demais. Artigo 6º. Fica as centrais elétricas de Santa Catarina S.A. autorizada a conceder remissão e anistia de créditos decorrentes de multas constituídas ou não, ajuizadas ou não, aplicadas em razão de infrações relacionadas à instalação, ao uso e ao compartilhamento de infraestrutura de postes. Parágrafo 1º. A remissão e anistia de que trata o cabo deste artigo aplicam-se exclusivamente às pessoas jurídicas, inclusive aos órgãos municipais, aos órgãos públicos municipais que utilizem a infraestrutura dos postos para a prestação de serviços de conectividade e acesso à internet. Parágrafo 2º. A Celesc encaminhará ao Poder Executivo, no prazo de 90 dias, contados a partir da data da publicação desta lei, relatório contendo a identificação dos beneficiários e os respectivos valores da remissão e da anistia prevista neste artigo. Parágrafo 3º. O Estado promoverá compensação à Celesc dos valores decorrentes da remissão e da anistia de que trata este artigo por meio de concessão de crédito presumido de ICMS, na forma e condições estabelecidas em regulamento. Significa dizer que eventual anistia e remissão
será coberto o custo à Celesc por crédito de ICMS dado pela Secretaria de Estado da Fazenda, por ser uma empresa pública, acionista e com ações na Bolsa de Valores. Então, a Secretaria de Estado da Fazenda concorda em devolver os recursos à Celesc em razão dessa remissão e desta anistia. A segunda emenda diz respeito ao prazo que o Poder Executivo tem para regulamentar a lei. Normalmente é um prazo indefinido, e esta lei, especificamente, o Governo do Estado terá um prazo de 90 dias para regularizar toda a situação desta lei. Então, atendendo à lei de responsabilidade fiscal e toda a documentação e legislação, os 4 deputados relatores não veem a óbice na sua regular tramitação e o voto é pela aprovação da matéria com as 2 emendas. Projeto de Lei 0325/2026, de autoria do Governador do Estado, que institui o programa Sinal Bom e estabelece outras providências, tem o parecer favorável dos 4 relatores. Parecer favorável dos 4 relatores, com emenda aditiva e emenda modificativa. Coloco em discussão em bloco. Presidente. Palavra, deputado Camilo Martins. Eu queria solicitar a vista desse projeto para mim analisar com mais atenção. Deputado Camilo, o acordo da casa era pedir vistas e, se possível, entregar amanhã, porque a gente vai ter mais uma sessão em conjunto amanhã. Pode ser, então. Pode ser. Então, pedido de vistas ao projeto de lei 0325/2026, com acordo do deputado Camilo para fazer a entrega amanhã na sessão conjunta. Deputado Também Rodrigo peço Minotto. vistas. Pedido de vistas também para o deputado Rodrigo Minotto, como acordado, pedido de vistas com devolução amanhã. Né? Então, a amanhã, nossa às sessão 11 conjunta horas da amanhã. manhã, reunião das 4 comissões. Amanhã, das 4 Nós comissões. temos uma das 3 comissões e uma das 4 comissões. Senhores deputados, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Agricultura, ela vai encerrar os trabalhos agora. Vai se dar continuidade agora à Comissão de Finanças e Tributação e de Trabalho e Administração e Serviço Público, para relatar, discutir e votar alguns projetos que já foram discutidos na Comissão de Constituição e Justiça. Eu peço atenção aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, porque logo encerradas as discussões aqui, nós vamos convocar uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para discutir projetos com modificações nessas comissões e que retornarão à Comissão de Constituição e Justiça. Então, está cancelada a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira. Ela passa para terça-feira que vem, a sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, e eu convoco os senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para uma reunião extraordinária às 12 horas. Reunião extraordinária às 12 horas no plenário das comissões, Comissão de Constituição e Justiça. Está encerrada a Comissão de Constituição e Justiça, está encerrada a Comissão de Agricultura, deputado Altair Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só para facilitar a vida de Vossa Excelência, a convocação da Comissão de Constituição e Justiça, sugiro a Vossa Excelência que seja também aqui no plenário, para os deputados que fazem parte da Comissão de Justiça continuem aqui no plenário. Sem problema algum. Então, ao meio-dia, está convocada a Comissão de Constituição e Justiça para uma sessão extraordinária. Questão de ordem, deputado. Aqui neste plenário. Presidente. Deputado Sargento Lima. Foi votado rapidamente, não teve devido tempo ali no meu entendimento para discutir melhor e explicar melhor a proposição da emenda do deputado Alex Brasil quanto ao exame toxicológico do IMA. Que pese que tenha 2 votos contrários, eu gostaria que os deputados não conduzissem esse assunto de toda vez que ele é discutido por como se fosse uma pauta ideológica. Aquilo que é público é o único empregador, é aquele que contrata sem se preocupar minimamente na saúde de quem contrata. O uso de drogas, ele é considerado uma doença, e se não for considerado, eu vou fazer um encaminhamento a essa mesa para que a gente desmonte a nossa comissão ali de combate às drogas. Ela perderia totalmente
a natureza da sua existência, a necessidade de que houvesse uma comissão específica justamente para isso dentro dessa casa. Deveria deixar de existir a nossa comissão quando a gente vê pessoas que não conseguem entender que o governo do Estado, que o governo do município, que o governo federal são os únicos que não se preocupam, talvez seja porque não são eles que pagam a conta daquele que é contratado. Se saísse do bolso aquele que contrata, iria fazer sim um exame, o exame admissional em qualquer outra empresa, e pode ser lícito ser pedido. É uma doença, é uma patologia, e se não for uma patologia, daqui uns dias eu não duvido que alguém crie uma oportunidade de oferecer uma vantagem em concurso para quem usa. A famosa cota maconheiro. Não vai longe isso acontecer. Deputado Sargento Lima, precisamos tocar as comissões. Eu também preciso terminar de falar aqui, porque toda vez que é discutido isso, caminha-se para um campo como se isso fosse. Sim, eu entendo, mas essa discussão nós já encerramos, deputado. É uma questão de, principalmente dentro do âmbito da nossa comissão, que é de Finanças e Tributação, e da Comissão de Trabalho, se discute isso aí como pauta ideológica, e não como pauta de quem não se preocupa com quem paga o salário do servidor público, contratando uma pessoa doente para colocar dentro do Estado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Está encerrada, então, a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Agricultura. Permanece a Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Administração, Trabalho e Serviços Públicos. Só quero alertar os senhores deputados, ratificar o nosso encontro da Comissão de Constituição e Justiça, uma convocação extraordinária ao meio-dia para esse plenário. Amanhã, às 11 horas da manhã, comissão novamente conjunta das 4 comissões, CCJ, Finanças, Administração, Serviço Público e Agricultura, e hoje antecipação da ordem do dia para as 15 horas. Obrigado, senhores deputados.